Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live de discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, o lugar que você deve vir se quiser aprender a fazer eco com segurança. Hoje, na nossa discussão de casos de número 28, sim, estamos há 28 semanas consecutivas, sempre toda segunda-feira às 8 da noite, discutindo casos de cardiografia de maneira sempre muito prática aqui no YouTube, certo? Então, se você está chegando aqui agora, saiba que toda segunda-feira às 8 da noite a gente tem essa discussão de casos. Aproveite já para se inscrever no canal para ser notificado, né, das próximas discussões e para ser avisado quando a gente publicar conteúdos novos. E não deixe, por favor, de curtir esse vídeo, que é assim que o YouTube entende que esse vídeo merece ser discutido para outras pessoas, entende que esse conteúdo é de valor, tá certo? Hoje a gente vai falar de um caso de derrame pericárdico e tamponamento cardíaco, né? Um caso aí bem interessante que eu achei uma temática curiosa para a gente casar com o carnaval. Afinal, estamos hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, no carnaval, no meio do carnaval, na segunda-feira de carnaval, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar com as nossas imagens do caso de hoje, né? Para quem está chegando agora e não sabe, eu sempre começo as discussões de caso pelo meu Instagram, @ecodescomplicado. Lá eu começo a mostrar algumas imagens do caso que a gente vai discutir na segunda-feira às 8 da noite, justamente para poder ir tendo um pouco de interação e para dar um certo spoiler, né, do caso, né, que está por vir, do tema que a gente vai discutir na segunda-feira às 8 horas. E hoje, né, segunda-feira de carnaval, vocês acharam que ia perder a oportunidade da gente discutir alguma coisa no carnaval, mas eu tinha que trazer aí um coração que certamente tá a fim de dançar no carnaval, né? Então, o caso, na verdade, é de uma paciente de 54 anos que chega na emergência do seu hospital com uma queixa de dispneia e de mal-estar. Ela não tem comorbidades assim conhecidas, mas está aguardando a consulta com o mastologista para avaliação de exames solicitados para investigação de um nódulo na mama, certo? E aí, claro, né, eu trouxe imagens aí bem típicas, eu sei disso, não, o tema da live por si só já traz bastante spoiler do que a gente vai discutir hoje, mas eu tive que perguntar lá no Instagram, quem estava vendo as imagens certamente não tinha como ficar sabendo, né, logo de cara, então eu perguntei qual seria o diagnóstico dessa paciente, né, o que a gente tem aqui para discutir com essa paciente. Eu abri essa caixinha de perguntas aí. Naturalmente, eu trouxe aqui as mesmas imagens que vocês viram aí, mas para vocês poderem ver e dar a sua informação. Eu acho que não tem nenhum segredo aqui, a essa altura do campeonato, de qual é o diagnóstico dessa paciente, até porque vocês já estão vendo tudo isso aí dessa maneira já bonitinha no YouTube, porque vocês devem ter percebido dessa altura que a gente está, na verdade, no modo de estreia e não no nosso modo de live que a gente normalmente tem. A discussão de casos de hoje, infelizmente, não pôde ser ao vivo, justamente por causa do carnaval. Eu não tinha como garantir que ia estar ao vivo, né, disponível para estar ao vivo no horário que a gente normalmente entra ao vivo, que é às 8 da noite. Então, por isso, eu resolvi deixar esse caso gravado, essas imagens aqui, essa discussão, essa aula gravada, para não deixar de honrar com o nosso compromisso, porque faz 28 semanas consecutivas que estamos aqui ao vivo e eu não ia deixar passar só por causa do carnaval. Então, estamos aqui para discutir a cardiografia como de costume. E, apesar disso, a gente está em modo de estreia, então todo mundo está vendo esse vídeo pela primeira vez ao mesmo tempo no YouTube e eu certamente estou de olho no chat, certo? Então, a resposta das enquetes eu vou estar ao vivo, provavelmente, né? Ou pelo menos pretendo estar ao vivo para ver a interação e interagir com vocês no chat. Então não deixe de mandar as suas dúvidas no chat, tá certo? Caso você tenha alguma dúvida desse caso ou do tema ao longo da exposição da aula. E eu vou estar de olho no que está rolando no chat também para poder interagir com vocês, né? E também para trazer a resposta das enquetes, né? Tem algumas enquetes nesse caso aqui e eu vou trazer as respostas, né, para vocês aí, para vocês ficarem sabendo o que as pessoas me responderam lá no Instagram, dessas enquetes que vocês vão ver na tela aí, tá certo? Então, eu simulei algumas respostas, né, só para poder conseguir montar as enquetes do caso de hoje. Uma pergunta que eu sei que vai chegar, ou uma sugestão que eu sei que vai chegar no Instagram é o questionamento se há ou não derrame pericárdico, afinal, você já sabe que é o tema dessa aula, né? Aí, aproveitei para poder a gente discutir um pouquinho
se seria um derrame pericárdico ou um derrame pleural, né? E tradicionalmente, né, a gente sabe que a gente se baseia na diferenciação dos derrames pleural e pericárdico na janela paristernal longitudinal a partir da posição do derrame em relação à aorta. O que estiver acima da aorta é derrame pericárdico e o que estiver abaixo da aorta é um derrame pleural. Isso porque a aorta é extrapleural, pelo menos a aorta descendente, ela está extrapericárdica, desculpa, ela passa por fora do pericárdio. Então, se aquele bolsão de líquido se acumula entre a aorta e o coração, é porque é pericárdico. Por outro lado, a aorta passa por fora da pleura também. Então, se caso acumule algum líquido na pleura, esse líquido vai estar para baixo da aorta, né? Então, é por isso que a aorta serve como diferenciação aí dos derrames pleural e pericárdico na janela apical na janela paristernal longitudinal, tá certo? Nesse caso aqui, embora você possa forçando muito aí o olho, você talvez consiga enxergar alguma imagem ali naquela região, na topografia onde a gente normalmente encontra a aorta, a verdade é que está bem difícil da gente ver a aorta nesse caso aí, né? Não é só você quem está com essa dificuldade, eu também tive essa dificuldade e continuo tendo aí com as imagens gravadas, né? Então existem algumas outras maneiras da gente diferenciar, né? Se você tem um derrame pericárdico ou um derrame pleural. Em especial, algumas coisas que valem a pena ser considerados, né? Primeiro de tudo, percebam que o derrame ele não está apenas localizado na parte posterior do coração aqui embaixo, né? Que é onde a gente veria que o derrame pleural esquerdo aqui para baixo e aqui o pericárdico. A gente vê que na verdade é uma lâmina, um bolsão de líquido que envolve todo o coração, né? Então é circunferencial, não só na janela paristernal, eixo longo e eixo curto, né? Mas também na janela apical de 4 câmaras. Então, com certeza, a gente não teria como ter uma dúvida aqui nesse caso especificamente sobre ser um derrame pleural ou pericárdico, né? E uma outra coisa interessante é que o derrame pleural não vai permitir a ocorrência de um swinging heart, que é o que a gente vê aqui, esse clássico sinal de derrame pericárdico importante, que é a presença do swinging heart, em que a gente vê o coração balançando, né? Provoca inclusive a famosa alternância elétrica no eletrocardiograma. Então, esse swinging heart é um achado que você não vai ter simplesmente um derrame pleural, você vai ter somente um derrame pericárdico, tá certo? E aí, bom, eu já trouxe aí, né, a dica para vocês, mas existe também a questão da graduação do derrame pericárdico. Algumas pessoas, principalmente os iniciantes, têm um pouco de dificuldade nessa diferenciação. Isso é natural, porque você precisa medir algumas vezes até você habituar ali o olho, né, o olhar, para poder dizer qual que a gravidade daquele derrame somente na avaliação subjetiva, né, mas até você criar a bagagem para você avaliar subjetivamente, você tem que medir vários para poder chegar lá. E como é que é feita essa medida? Basicamente você vai tentar medir o maior bolsão, né, de ástole nas janelas, especialmente nas janelas paristernais e na subcostal. A gente até mede eventualmente nas janelas apicais, mas não é o mais comum, tá? E isso é uma medida grosseira do tamanho do derrame, em que caso você tenha um bolsão daquele tamanho, você teria uma correspondência aí do tamanho do volume de líquido. Então um bolsão aí, um diâmetro, né, diastólico aqui do pericárdio vamos só deixar aqui para vocês verem como é que seria essa medida, seria algo mais ou menos aqui assim, né? Então, se você tem um tamanho aí menor do que 10 milímetros ou menor do que 1 centímetro, você tem um derrame discreto, equivalente aí a cerca de menos de 200 ml de líquido. Se você tem um derrame com um bolsão entre 10 e 20 milímetros, você teria aí um derrame com aproximadamente 200 a 400 ml de líquido, e um derrame com mais de 20 milímetros seria o equivalente a um derrame, né, um volume de mais de 400 ml. Então, é assim que a gente grosseiramente estima o tamanho, o volume de um derrame pericárdico, tá certo? E nesse caso aqui, eu vou trazer para vocês os resultados da enquete, provavelmente agora aí no chat. Então fiquem atentos aí se você ficou curioso. Me digam o que vocês acham, claro, eu sempre gosto de ouvir de vocês essa interação, essa resposta. Mas eu vou agora dizer para vocês no chat o que, que me responderam lá no Instagram, para poder vocês saberem também o que foi dito por lá, tá bom?
Bom, então eu segui com a outra enquete aí, com a última, uma outra pergunta que eu tenho certeza, né, que eu vou receber lá no Instagram, é se tem tamponamento cardíaco, né? O que, que vocês acham nessas imagens aí? Me respondam no chat, eu insisto, eu estou presente com vocês aí no chat. Posso não estar, esse vídeo pode ser gravado, mas no chat eu estou participando junto com vocês. Então eu queria que vocês me dissessem aí, quero que vocês me digam aí, na verdade, o que que tem, se a gente tem tamponamento cardíaco mesmo, se vocês acham que não, e se vocês gostariam de fato de mais informações para esse caso, né? E aqui eu quero lembrar a vocês que, acima de tudo, o diagnóstico de tamponamento propriamente dito, ele é eminentemente clínico, porque ele passa pela repercussão hemodinâmica de um derrame pericárdico moderado ou importante. Inclusive, aproveito para fazer essa diferenciação de que você pode sim ter tamponamento com derrame pericárdico moderado, tá? Se ele for um derrame de instalação mais súbita, mais aguda, uma evolução mais rápida. Mas o ecocardiograma, ele deve sim, né? Ele não só pode, como ele deve descrever a presença de achados que demonstrem a existência de uma fisiologia de restrição ao enchimento ventricular, que é o mecanismo fisiopatológico principal da instabilidade hemodinâmica num paciente com tamponamento, né? Com derrame pericárdico importante, com repercussão. Então, a ideia é que o ecocardiograma sinalize para o clínico, né, que existem sinais de repercussão hemodinâmica, que existem sinais de restrição ao enchimento ventricular, para que o clínico, diante desse achado, somado ao quadro clínico do paciente, ele possa chegar ao diagnóstico, né, à conclusão de que há de fato um tamponamento cardíaco. Apesar disso, como a gente gosta sempre de encurtar as coisas, de simplificar, né, de facilitar, de descomplicar, ao longo da apresentação, eu vou usar o termo tamponamento como um sinônimo de restrição ao enchimento ventricular. Mas eu quero deixar bem claro que no seu laudo de cardiograma, preferencialmente, você nunca deve usar o termo tamponamento. Você deve descrever se há ou não sinais de restrição ao enchimento ventricular, já que o diagnóstico de tamponamento propriamente dito, ele é um diagnóstico clínico, tá certo? Então, vamos seguir em frente aqui. Porque eu perguntei na sequência lá do Instagram que parâmetros, né, os colegas gostariam de analisar para concluir. Eu quero ouvir de vocês também o que vocês acham, né, que parâmetros vocês gostariam de ver. Me respondam aí no chat, tá? Dessa vez eu não fiz perguntas falsas, por assim dizer, né, não fiz perguntas eu mesmo para poder colocar aqui, porque a minha intenção agora é fazer um breve, né, discurso aí, né, uma breve apresentação sobre a maneira que eu gosto de abordar a avaliação do tamponamento cardíaco, do derrame pericárdico e suspeita de tamponamento cardíaco com o ecocardiograma, tá certo? E isso passa a partir de duas avaliações principais, né, que é a avaliação da presença ou não de sinais de restrição ao enchimento ventricular propriamente dito, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso daqui a pouquinho, e se há sinais de exacerbação da interdependência ventricular, que também vai ser explicado daqui a pouquinho, tá? E a gente vai procurar, na verdade, sinais diretos dessas duas questões aí, né, dessas duas perguntas, e também sinais indiretos. Eu gosto de resumir dessa maneira os parâmetros de avaliação do tamponamento cardíaco, porque eu acho que fica didático, fica simples da gente lembrar o que cada parâmetro representa, certo? Então, começando pelos sinais de restrição ao enchimento do ventrículo direito, né? Então, lembro a vocês que o ventrículo direito, na verdade, as câmaras direitas são as câmaras de menor pressão, né, cardíaca, menor pressão intracavitária mesmo. E aí, quando você tem um derrame pericárdico, né, um líquido que se acumula na parte externa ao coração, no espaço pericárdico, o que acontece é que esse líquido ele vai se acumulando e vai naturalmente distendendo o pericárdio. E isso, se acontecer ou de maneira muito rápida, ou se acontecer num volume tal que ultrapasse a capacidade do pericárdio de continuar distendendo, a capacidade elástica do pericárdio, vai levar, inevitavelmente, ao aumento das pressões intrapericárdicas, né? E uma vez que as câmaras direitas têm as menores pressões no coração, quando a pressão intrapericárdica supera a pressão nas câmaras direitas, acaba acontecendo uma restrição ao enchimento do ventrículo direito, do átrio direito também, né, das câmaras direitas, porque uma vez você demora mais tempo para a pressão intracardíaca, intracavitária, atrial e ventricular direita, de superar a pressão no pericárdio, né? Então, o ventrículo direito e o átrio direito, eles têm dificuldade de se encher porque a pressão do pericárdio é maior do que a pressão intracavitária. E
o que a gente vai buscar aqui são sinais ao ecocardiograma de que isso está acontecendo. E, como eu falei, a gente vai pesquisar sinais diretos e sinais indiretos. E quando os sinais diretos que eu gosto de ver aqui são os clássicos colabamento sistólico do átrio direito e o colabamento diastólico do ventrículo direito. Né? O colabamento sistólico do átrio direito acontece geralmente de maneira mais precoce, e quanto mais prolongado esse colabamento ao longo da sístole cardíaca, da sístole ventricular, ele vai ser mais grave, né? Ele mostra que demora mais tempo para a pressão intracavitária superar a pressão intrapericárdica, o mesmo que vale para o ventrículo direito, né? Quanto mais prolongado esse colabamento ao longo da diástole, mais grave, né? E o colabamento do átrio direito acontece na sístole, porque o átrio contrai no finalzinho da diástole, né? Da diástole cardíaca, e ele começa a se encher a partir do início da sístole ventricular, né? Com o sangue que vem a partir da veia cava, das veias cavas. Então, ele contrai na diástole, no fim da diástole, e aí ele vai se enchendo, né, ao longo da sístole, sua pressão vai subindo ao longo da sístole ventricular, até que ele consegue superar a pressão intrapericárdica, e com isso ele de fato se encher. Né? Então, o colabamento sistólico do átrio direito, que quanto mais prolongado, mais grave, e o colabamento diastólico do ventrículo direito, aqui diastólico, porque o ventrículo direito ele vai contrair na sístole, né, na sístole cardíaca, que é a sístole ventricular, e ao longo uma vez que ele contraia, ele para se encher, ele precisa que sua pressão intracavitária supere a pressão no pericárdio. E com isso, ele vai ter uma dificuldade de enchimento, né? E aqui a gente consegue perceber, na janela apical de 4 câmaras não fica tão claro o colabamento, mas aqui no bidimensional, na janela parietal longitudinal, parece sim que tem, em alguns momentos, um VD que tem dificuldade de se encher. Né? E isso parece variar um pouquinho ao longo do tempo com o ciclo respiratório, vocês vão entender isso melhor um pouquinho mais para frente nessa apresentação, tá certo? Então, só lembrando que como a pressão no átrio direito é uma pressão menor do que no ventrículo direito, né, naturalmente, então o colabamento sistólico do átrio direito tem uma maior sensibilidade com menor especificidade, enquanto que o colabamento do VD tem uma menor sensibilidade, mas aí sim com a maior especificidade para o diagnóstico de tamponamento, né, para o diagnóstico de sinais de restrição ao enchimento ventricular. Passando então agora para os sinais indiretos, né? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que para sinais indiretos o que a gente vai olhar é para a veia cava, né? Isso porque o sangue ele tem que chegar, né, nas câmaras direitas a partir das veias cavas, né? E no ecocardiograma a gente não costuma, no transtorácico pelo menos a gente não costuma avaliar a veia cava superior, a gente vê a veia cava inferior. Então a gente vai procurar esses sinais indiretos na avaliação da veia cava, das veias da veia cava inferior, certo? E o primeiro deles é um sinal que tem uma alta sensibilidade para tamponamento cardíaco, mas que tem uma baixa especificidade, porque pode acontecer em um grande número de situações clínicas, é a veia cava inferior pletórica, ou seja, com a dilatação dos seus diâmetros, um aumento dos seus diâmetros. A gente geralmente usa o corte de 21 milímetros, né, para isso, mas especificamente o principal achado é a distensão dessa veia cava com pouquíssima variação ao longo do ciclo cardíaco, do ciclo respiratório, desculpa, o paciente respira e a veia cava pouco se altera, né? Então, esse é um achado, como eu falei, que está presente em mais de 90% dos casos de tamponamento, ou seja, ele tem uma altíssima sensibilidade, mas, como todo sinal que tem uma sensibilidade muito alta, ele carece de especificidade. No caso do nosso paciente aqui, uma veia cava que mede 20 milímetros ali no limite, mas que eu daria como veia cava pletórica, pelo menos eu entenderia dessa forma, porque a variação respiratória dela realmente é muito pequena ao longo da respiração, né? Muito menos do que os 50% que a gente poderia discutir aqui se há ou se não há, né? Então, esse é o primeiro sinal indireto que a gente vai olhar na avaliação da pesquisa de restrição ao enchimento ventricular. E o segundo sinal é a presença, né, a análise do Doppler pulsado das veias hepáticas, mostrando um fluxo reverso em veia hepática na expiração. Infelizmente eu não salvei imagens desse paciente do fluxo na veia hepática, por isso eu trouxe aqui uma imagem da diretriz para ilustrar para vocês o que seria isso. Né? E aqui, quando a gente posiciona na janela subcostal o Doppler pulsado, né, o volume da amostra ali nas veias hepáticas, que são tributárias da veia cava, a gente normalmente, no paciente normal, veria um fluxo como esse aqui, né, em sístole e diástole. Então,
O grande detalhe aqui desse traçado é que percebam que, enquanto na inspiração a gente tem um fluxo realmente indo no sentido do ato direito, quando a gente tem a expiração, e a gente percebe isso aqui pelo respirômetro, a gente tem uma reversão do fluxo. Perceba que a gente tem no início da sístole é, ainda um pouco de enchimento para dentro do ato direito, mas na diástole o que acaba acontecendo é um reverso, né? O sangue ele volta. Isso porque a gente tem na fisiologia, né, cardiovascular, quando o paciente inspira, a gente tem uma redução da pressão intratorácica, né? A pressão intratorácica fica mais negativa quando o paciente inspira. E aí, ao fazer isso, a gente tende, né, a puxar no paciente normal, a gente tende a puxar o sangue do, da, da, do sistema venoso para dentro das câmaras direitas, porque a pressão intratorácica fica mais negativa, você diminui, né, a resistência, você aumenta o gradiente de pressão entre o sistema venoso a, e as câmaras cardíacas direitas, e por isso você tem um enchimento do coração, né, ele aumenta o enchimento cardíaco na inspiração nas câmaras direitas, né, o enchimento das câmaras direitas do coração. No paciente com tamponamento, com a pressão intrapericárdica elevada, a inspiração não garante um aumento tão grande assim do enchimento do ventrículo direito. E aí, quando você tem o início da diástole, a diástole, na verdade, faz com que a pressão intratorácica ela aumente de maneira mais súbita e isso acaba colaborando para expulsar, né, por assim dizer, o sangue do ato direito de volta para a veia hepática. Então, essa é uma situação que acaba levando a essa imagem bem característica aqui, que é o reverso diastólico, né, na expiração, no fluxo das veias hepáticas analisado pelo Doppler pulsado, tá certo? Então, a gente analisou aí, né, os sinais de restrição e enchimento do ventrículo direito. Falta agora a gente falar dos sinais de exacerbação da interdependência ventricular. E o que é isso, né? Eu já gosto de trazer aqui para vocês a interdependência ventricular com o sinal direto, que nada mais é do que a movimentação respiratória do septo interventricular, tá? Quando a gente respira, esse é um movimento normal do septo ventricular, só que ele acontece de maneira pequena, de maneira às vezes imperceptível mesmo. Porque, como eu já expliquei, na hora que a gente inspira, a gente tem uma redução da pressão intratorácica, né? E com isso tem um aumento do fluxo de sangue para as câmaras direitas. Isso ajuda a jogar um pouco o septo, né, para o lado do ventrículo esquerdo, né, com o aumento das câmaras direitas. O aumento relativo das câmaras direitas em relação às esquerdas. Só que aqui, num paciente normal, a gente teria esse. E aí na expiração acontece o contrário, né? Como você tem um aumento da pressão intratorácica, aí a gente tem agora o ventrículo esquerdo se enchendo, porque aí o sangue vai dos capilares pulmonares para o átrio esquerdo, e a gente tem um roubo de fluxo, né? O sangue deixa de voltar de maneira tão intensa para o átrio direito, para as câmaras direitas, a partir das veias hepáticas, a partir do sistema venoso sistêmico, e aí o ventrículo direito diminui, aí o septo volta um pouquinho para a direita. Mas isso na maioria dos pacientes, imperceptível. Na maioria dos pacientes isso não dá para perceber. No paciente com tamponamento, como você tem um aumento significativo das pressões intrapericárdicas, isso fica muito exacerbado, principalmente porque o ventrículo direito não consegue abaular na sua parede livre. Então, quando tem um aumento do fluxo de sangue do sistema venoso para as câmaras direitas, acaba que o ventrículo direito só tem o septo para poder acomodar, para poder aumentar de tamanho, por assim dizer, e acomodar esse sangue que volta das câmaras direitas do sistema venoso. Então, isso faz com que você tenha uma exacerbação dessa interdependência ventricular que acontece, né, que a gente percebe isso de maneira muito direta pela análise da movimentação respiratória do septo interventricular ao longo do ciclo respiratório. Né? Isso, inclusive, recebe um nome aí de fenômeno de Bernheim reverso, que eu não vou entrar em detalhes aqui. O fenômeno de Bernheim tem a ver em pacientes com hipertrofia ventricular, em que isso aconteceria de maneira inversa, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, a gente nem fala no fenômeno de Bernheim mais, só que você encontra na literatura algumas referências falando de fenômeno de Bernheim reverso, que nada mais é do que o fenômeno da interdependência ventricular que eu expliquei para vocês aqui, tá bom? É só um epônimo mesmo. No caso do nosso paciente,
a gente não consegue perceber isso de maneira muito clara no bidimensional, né? Não fica muito claro aqui o desvio do septo. A gente não vê uma diferença no tamanho das câmaras cardíacas, pelo menos não no bidimensional. Por isso que uma forma de você tentar avaliar isso de maneira mais precisa é por meio do modo M, né? E, em geral, o modo M pode ser também na janela subcostal, mas eu gosto muito da janela parasternal, porque aqui a gente consegue perceber, né, uma diferença no tamanho das câmaras cardíacas direita e esquerda, dos ventrículos direito e esquerdo, na inspiração e na expiração. Percebam, né, como a gente tem realmente um aumento do ventrículo direito com redução do ventrículo esquerdo na ins e uma redução do ventrículo direito com aumento do ventrículo esquerdo na expiração. Com isso, a gente consegue caracterizar muito bem o fenômeno da interdependência ventricular, que é essa variação no tamanho das câmaras cardíacas ou a movimentação respiratória do septo ventricular. Mas essa imagem aqui que eu trouxe não é do nosso paciente. Vocês devem ter percebido que essa imagem é de um outro paciente, que a gente até discutiu esse caso na nossa discussão de número 2. Tá? No caso do nosso paciente aqui, o modo M infelizmente não ajudou muito porque a gente não tem uma definição muito clara do septo aqui, né? E nem mesmo do ventrículo esquerdo. A janela não estava muito adequada, não ficou muito boa. Então a gente não tem essa caracterização de maneira muito clara, tá certo? Então eu não consigo ver de maneira muito evidente aqui se há realmente esse sinal direto, que é a movimentação respiratória do septo interventricular. Mas, indo além aí, agora para fechar a nossa avaliação de pacientes com suspeita de tamponamento, a gente tem o sinal indireto. E o sinal indireto mais conhecido, que todo mundo conhece e sempre cita, é justamente a variação respiratória dos fluxos mitral e tricúspide. Né? Então eu já expliquei para vocês por que isso acontece. Então, se eu tenho um aumento do fluxo que vai do sistema venoso para as câmeras direitas na inspiração, a gente vai ver um aumento nas velocidades de deslocamento do sangue, né, do ato para o ventrículo direito, na diástole. Né? O influxo tricúspide vai aumentar de velocidade na inspiração e reduzir na expiração. E no ventrículo esquerdo vai acontecer a mesma coisa, só que no momento inverso. Então, a gente tem na inspiração o fluxo de sangue, a velocidade que aumenta na tricúspide e que reduz na mitral. E na expiração, a velocidade diminui na tricúspide e aumenta na mitral. E a gente vê isso aqui a partir da medida da onda E do influxo mitral e tricúspide. Né? Então, a tricúspide a gente vai avaliar se há uma variação maior do que 60% nesse fluxo, e na mitral se há uma variação maior do que 30% nesse fluxo entre a ins e a expiração. O ideal é você ter o respirômetro ligado para você fazer essa análise, né? Mas infelizmente eu não tinha o respirômetro ligado para esse paciente, devo ter esquecido de ligar na ocasião aí, ou o aparelho não funcionou, não sei bem, já é um caso mais antigo. Então, por isso eu não tenho o respirômetro aí, mas eu sempre recomendo que você tenha o eletro e o respirômetro para que você tenha uma precisão maior em identificar qual é, né, a onda é e qual é o momento do ciclo respiratório, tá certo? E aqui vale lembrar que a conta é a mesma independente de ser tricúspide ou mitral, então é sempre ins menos eis sobre eis. Então, no caso aqui da variação do fluxo tricúspide, a gente tem uma variação de mais de 100%, e no caso da mitral, a gente tem uma variação que, se eu me lembro bem, ficou na casa dos 40%. Então, aqui a gente bateria sim que há de fato uma exacerbação da interdependência ventricular pela variação respiratória dos fluxos mitral e tricúspide, compatível então com sinais de restrição ao enchimento ventricular, certo? Para fechar, eu queria trazer para vocês também um último dado que também sinaliza o mesmo fenômeno, que é a presença da variação do fluxo na via de saída ou no fluxo transvalvar aórtico, que nada mais é do que eu gosto de chamar de sinal do pulso paradoxal ecocardiográfico. Esse nome foi eu que inventei, tá? Você não vai encontrar isso na literatura em lugar nenhum, é uma coisa da minha cabeça. Mas percebam como a gente tem sim uma variação nas velocidades do fluxo na via de saída ao longo do ciclo cardíaco. Né? Aqui na janela apical de 3 ou de 5 câmaras, tanto faz. É bem verdade que aqui esse paciente, por causa do swing heart, pode ficar difícil você manter o volume da amostra na mesma posição. Então, eventualmente, pode ser necessário você ter dificuldade de diferenciar se essa variação realmente acontece por causa da variação do fluxo ou se é por causa da movimentação do coração. Mas,
ainda assim é uma possibilidade de você avaliar, e aqui não há ponto de corte definido para fazer essa análise, por isso é mais uma curiosidade do que, de fato, um achado que merece ser descrito. E uma outra coisa que eu gosto de fazer nessa linha também é avaliar o VTI ou a velocidade dos fluxos na horta, porque aqui não tem essa questão do swing heart, então é uma possibilidade de você ver também se há ou não uma variação do fluxo, e aqui a gente percebe se uma variação do fluxo nesse paciente, né, com a respiração, de maneira bem interessante. Então, de fato, caracterizando aí o que parece ser uma exacerbação da independência ventricular presente, tá certo? Então, para fechar, eu trouxe para vocês que para avaliação do tamponamento cardíaco a gente deve sempre olhar para os sinais de restrição e enchimento do VD e restrição e sinais de exacerbação da independência ventricular, sempre olhando para sinais diretos e sinais indiretos. Os sinais diretos de restrição e enchimento ventricular do enchimento do ventrículo direito são os colabamento, né, sistólico do ato direito e diastólico do ventrículo direito, e indiretos são a veia cava inferior pletórica e os fluxos, a presença de fluxo reverso expiratório na veia hepática. No caso da interdependência ventricular, a gente vai procurar pela movimentação respiratória do septo interventricular, seja no bidimensional ou no modo M, e, de maneira indireta, pela análise da variação respiratória dos fluxos mitral e tricúspide, tá bom? Com isso, a gente pode chegar à conclusão do nosso paciente, né? Quero saber de vocês o que vocês me disseram aí no chat, né? Eu vou estar de olho no chat para ver o que vocês responderam, mas no nosso caso aqui, na minha opinião, a gente tem um derrame pericárdico volumoso, né? Certamente um derrame pericárdico importante, com, sim, né, de fato, com sinais de restrição e enchimento ventricular. E aqui um detalhe importante, pessoal, quando você está diante de pacientes com derrames pericárdicos tão volumosos como esse, via de regra, você precisa de muito pouco para esse paciente cruzar a linha da estabilidade clínica para a instabilidade hemodinâmica. Isso porque na hora que o pericárdio chegar no seu limite de extensão, a sua pressão intrapericárdica ela tende a aumentar muito rápido, né? Porque você chega numa perda de complacência, né? Do pericárdio. Então, com isso, aumentos pequenos de volume levam a grandes elevações na pressão. E por isso o paciente pode chocar de repente, pode chocar na sua cara, né? Então, sem falar que se ele ficar um pouco mais hipovolêmico também, isso vai levar a um estado de choque, porque as pressões intracardíacas vão cair muito. Então, quando você está diante de um derrame volumoso como esse, olhe de maneira muito caprichosa se não tem sinais de restrição ventricular, independente do que seja decidido, esse paciente precisa de uma monitorização muito próxima para evitar que você perca o momento da intervenção, isso se você já não indicar a intervenção imediatamente, né? Bom, com isso chegamos ao fim da nossa discussão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar desse modelo aí de fake live, né? Como o pessoal costuma dizer na internet. Espero que vocês tenham gostado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e aproveite para se inscrever no canal e ser avisado das próximas discussões. Aqui embaixo também você vai encontrar o link para a lista de espera, para que você possa ser avisado dessas discussões também por e-mail e para que você possa, caso se interesse, se inscrever para a lista de espera do curso de cardiografia do Eco Descomplicado. E não deixe de curtir esse canal, esse vídeo e compartilhar com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante para o público, né, para todos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Peço desculpa pela live gravada hoje, mas acho que todo mundo vai entender diante do carnaval aí. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira, às 8 da noite, com mais um caso de cardiografia. Até a próxima.